Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, como está você, meu amigo e minha amiguinha? Hoje nós vamos falar sobre o quadrinho aqui da fase Scott Snyder Acapulco, um dos últimos que faltava para eu comentar, que é Batman Fim de Jogo dos Novos 52, quando o Batman enfrenta o Coringa mais uma vez aí dentro desta fase. A trama basicamente vai abordar então o maior inimigo do Homem-Morcego voltando, desta vez nem mesmo o Coringa está rindo. No último encontro entre eles, o Cavaleiro das Trevas não esteve à altura dos grandiosos planos do Palhaço do Crime. Então agora o vilão não está mais para brincadeiras. Os jogos acabaram, todas as cartas estão na mesa. E no confronto mais intenso já visto entre eles, nada mais será sagrado para o Coringa. A família do Homem-Morcego, seus amigos e aliados, sua casa. Ninguém está a salvo. O Palhaço do Crime não está mais interessado em uma comédia, somente uma grande e terrível tragédia. O trabalho esse foi publicado originalmente nas revistas Batman 35 a 40, da fase dos Novos 52, o encadernado tem 152 páginas. A última vez que o Coringa tinha aparecido era na fase do Greg Capullo e do Scott Snyder com Morte da Família, onde o Coringa vinha com aquele rosto detonado, né? Uma máscara lá Leatherface, ao mesmo tempo macacão, a lá Halloween, coisa nesse sentido. Era o Coringa versão slasher. Aqui o personagem volta com a sua cara colada no rosto, né? Uma cara normal, ele está curado. Como é que aconteceu todo este detalhe? E ele acaba implantando aí, jogando em Gotham City, um vírus que deixa a galera maluca e parece de novo ali a Noite dos Mortos-Vivos, né? As pessoas rindo loucamente, mas ao mesmo tempo se atacando outras pessoas, tentando invadir casas e etc. É uma loucura. Uma coisa que caracteriza bem a fase do Scott Snyder e do Greg Capullo, né? Especialmente aqui no roteiro do Scott Snyder, que ele gosta de trazer muito do gênero terror para os seus quadrinhos do Batman. A Corte das Corujas traz muito da Noite dos Mortos-Vivos. Ao mesmo tempo, conforme destaquei eu, o Coringa com Morte da Família traz muito dos filmes slashers. Então, aqui a gente vê mais um pouquinho então na repetição desta, entre aspas, fórmula do escritor. Que é uma coisa que eu gosto como o Snyder acaba pegando então referências a gêneros de filmes de terror conhecidos para então fazer aqui o seu trabalho com o Batman. Entretanto, ele já usou essa fórmula da Noite dos Mortos-Vivos, né, conforme destaquei. Então você acaba vendo uma certa repetição aqui no trabalho dele. E aqui nós temos o Snyder pirando fortemente também, sendo megalomaníaco, né? O Coringa está de volta, ele acaba usando toda uma substância diferente que o cura, ao mesmo tempo ele consegue dominar a Liga da Justiça e faz com que a Liga ataque o Batman. Você vê toda a cidade dominada, você vê que talvez o Coringa possa ser um homem imortal que está dominando Gotham City desde os tempos remotos. Você, caramba, como assim, Snyder? O que você está fazendo com toda essa história do Batman? Realmente acaba ficando muito apelativo o trabalho do Snyder. Eu gosto como ele começa contido ali com a Corte das Corujas dos trabalhos do Batman. Não tão contido, né? Ele ainda faz um negócio que é grandioso, mas mesmo assim ele não tenta apelar tão forte. Já nessas histórias que vão se encaminhando para o final da fase dele, realmente ele começa a ir full maníaco aqui. E eu confesso que isso acaba me tirando muito do enredo. Eu gosto muito do Coringa, um vilão assim que é hors concurso na galeria do Batman. Quando tem uma história do Coringa, geralmente você vai querer ler. E você vê o personagem tendo aqui motivações grandiosas, tendo esse soro então que deixa ele imortal. Será que realmente ele causou todos esses problemas? Você cria então toda essa ideia aqui do personagem ser algo a mais que você acaba achando que o negócio está saindo um pouco de controle. Realmente a trama não consegue me comprar aqui. E você vê outras forçações de barra, como o fato de que nós temos ali mais pra frente vilões se unindo com os heróis da história para tentar derrotar o Coringa. Então, realmente, quando a fase do Snyder vai chegando mais pro fim aqui no seu trabalho de título principal, as coisas vão cansando. Você realmente não vai mais se empolgando aqui com os trabalhos dele. Eu gosto muito do começo da fase dele. Reforço aqui, Corte das Corujas é bacana, até a própria Morte da Família é uma história que eu gosto bastante, talvez seja a melhor história do Snyder com o Batman, mas as coisas vão ficando cansativas. Você faz uma origem de um ano para o personagem, que é o ano zero, depois você traz essa história onde o Coringa passa daquilo que ele é, realmente não dá mais. Sem falar que toda essa trama do Coringa aqui remete a outro ponto que o Snyder gosta de trabalhar muito, que é o relacionamento amoroso do Batman com o Coringa. Você vê algumas insinuações nesse sentido. Quando nós temos o combate final do Batman contra o Palhaço do Crime, você vê até o momento, quando o Batman está numa poça de sangue junto com o Coringa, uma espécie de coração se formando entre os dois. Isso não é achismo, isso não é brincadeira da minha parte, estou falando sério aqui, meus amiguinhos. Tanto é que Morte da Família, você vê o Batman falando sobre a questão das pupilas do Coringa, sobre o lance do Coringa estar apaixonado pelo Batman. De certa maneira, na história aqui também nós vemos o Coringa ressentido por tudo que aconteceu, um tanto quanto magoado com o Batman, e suas atitudes vão nesse aspecto
aspecto, né? Eu não consegui nada com você em tramas anteriores, então agora está acabado entre nós, eu vou destruir tudo isso. Que é uma maneira diferente de você trabalhar então aqui essa relação de antagonismo. Não acho que seja uma coisa bizarra, enfim, né? Coringa tem motivações que são estranhas e pode ser que realmente tenha uma versão dele que seja apaixonado. E o Scott Snyder gosta de fazer muito isso. Quando a gente vê a última história dele com Batman, que é o último cavaleiro lá da Terra, você vê uma coisa bizarra no final da trama toda, né? Com o Batman ficando com o Coringa no final e os dois cuidando de um bebê junto lá com a Mulher Maravilha, etc. Dá uma espécie de final feliz pro relacionamento desses dois. Então é uma coisa que o Snyder cultiva fortemente. E aqui novamente ele acaba dando indícios nesse aspecto. Uma das coisas que eu gosto nesse arco é como ele começa e termina, que faz referência então ao Deus Ex Machina, com Apolo descendo, salvando as pessoas e coisas nesse sentido, que acabou virando um recurso narrativo das histórias, né? É quando nós temos ali uma solução milaborante para a história fazer sentido, né? Chega no momento onde as coisas não conseguem ter um rumo específico e acaba tendo uma solução que você fala, caramba, meu Deus, como assim, né? Estou fazendo um resumo meio porco aqui do negócio, mas é realmente um instrumento narrativo que às vezes é um pouco polêmico. Tem que saber fazer muito bem ele para não ficar uma coisa terrível. E aqui então o Snyder faz referência a isso, né? Faz referência à origem grega, então, deste termo e faz ligação com o final, né? De certa maneira colocando aqui que a história não trouxe um Deus Ex Machina para salvar o Batman. Nós não temos aqui uma solução barata, fácil para o Batman sair dessa. Dessa vez realmente chegamos ao fim das histórias do Homem-Morcego através de um combate do Batman contra o Coringa. E é um detalhe interessante, por mais que eu acho que aqui o Snyder acaba forçando nas suas soluções, onde ele vai colocando pontos bizarros durante a trama. A maneira como o Coringa domina a Liga da Justiça, a maneira como você vê o Coringa ali fazendo todas as suas armações, de certa maneira eu acho também decisões milaborantes. Então fica um tanto quanto confuso aqui ele querer apelar para o fato de que a história não quer buscar então esse recurso narrativo fácil, mas ao mesmo tempo usar recursos narrativos fáceis aqui para você tentar explicar as intenções do Coringa, como ele acabou fazendo então o seu grande plano. Sem falar de certa maneira no próximo arco de histórias, o Snyder tem que inventar alguma coisa para trazer o Batman de volta. Então o Deus Ex Machina existe de qualquer maneira, não tem como fugir. Para você conseguir trazer o Homem-Morcego de volta dentro dos quadrinhos super-heróis, você tem que fazer uma sacada milaborante que às vezes é meio complicado de você comprar a ideia. E como o Batman volta no próximo arco de histórias, meu Deus do céu, realmente é bizarríssimo. Então, dentro da ideia plantada pelo Snyder, até que é interessante, faz sentido, da maneira como começa e termina toda a trama, como ele amarra isso. Mas quando você vai vendo ao redor dessa ideia, você começa a questionar se realmente o Snyder deveria ter tocado nesse ponto aí. Sobra então para o Greg Capullo brilhar como sempre, né? É um desenhista de mão cheia, ele faz bons trabalhos. Quando ele acaba então desenhando o Coringa, ele consegue fazer muito bem aqui as aparições deste vilão. Usa bem as sombras para conseguir fazer as aparições do príncipe palhaço do crime, causando toda a tensão do que envolve então a chegada do vilão. O desenhista consegue traduzir bem as intenções épicas que o Scott Snyder quer trazer então para o quadrinho, né? É cheio de detalhes, é cheio de pontos legais, então acaba sendo realmente um desenho que ajuda muito o que é o texto aqui, né? Temos um enredo com ideias estranhas, mas ainda assim o desenho consegue colaborar para que a narrativa funcione, porque se não fosse a narrativa, o quadrinho seria realmente complicadíssimo de ler. Eu, pelo menos, quando lia capítulo a capítulo, não conseguia comprar a ideia, mas ainda assim o desenho favorecia a brincadeira toda. E eu acho que o Scott Snyder foi bem, assim, razoável, bacana, até o ano 0. O ano 0, por mais que seja ali, às vezes criticado por tentar substituir ano 1, ainda assim funciona dentro daquilo que a dupla criativa imaginou. Mas a partir de fim de jogo aqui eu acho que realmente não precisa. O próximo arco, que é o Gordon policial, também não é bacana. Aí vai vir umas coisas muito piores, como a gente sabe lá de death metal, metal, não sei mais o que. Realmente não é pra mim toda esta parada. Fica uma referência cronológica que nesse arco de histórias nós temos a primeira aparição do Esmaga-Liga, que é uma armadura que o Batman construiu para enfrentar a Liga da Justiça. Talvez uma das maiores armaduras do Batman no sentido de tamanho mesmo. E realmente o potencial do bicho é gigantesco. Quando você pega hoje de algumas enciclopédias do Batman, essa armadura chega a aparecer lá como um item famoso do Batman. Tem outras armaduras que são importantes, como aquela que aparece na fase do Peter G. Tomasi, que é o Hellbat. Você tem a primeira armadura que o Batman usa para enfrentar a Corte das Corujas, mas essa em relação a poderio
é muito maior. Então é só um detalhe cronológico. Tem outro que aparece aqui que é o Dionísio, que seria importante mais pra frente em outras histórias do Snyder, que tem ligação com outros elementos de imortalidade no universo DC. Não é uma coisa em separado, mas você tem que ler a história para entender qual é o aspecto. Não quero trazer muitos spoilers para você. Mas, enfim, há uma construção conjunta com os elementos do universo DC. Não acho que isso seja um ponto que desfavoreça a história. Mas ainda assim, aplicar isso pro Coringa eu acho que é desnecessário. De qualquer maneira, você precisava consertar o personagem, né? Esse é um ponto que tem que ser ressaltado. Personagem sem rosto, sem nada, você precisava fazer alguma coisa para ele voltar a ser o Coringa que ele era, né? Então talvez usar esse recurso aqui narrativo, né? Usar o elemento do universo DC, na verdade, para curar o personagem, era o que tinha que ser feito. Então por isso que você acaba trazendo uma história mais ou menos para tentar consertar toda essa parada. Então, meus amigos, Batman fim de jogo começa ali a dar um encerramento um tanto quanto estranho para a fase do Scott Snyder e Greg Capullo. Para a trama eu vou dar aqui um 6. Realmente não é um trabalho que me chama a atenção, mas os desenhos vão ser um desbunde porque o Greg Capullo faz um bom trabalho. Então vamos só nessa toada ali, o desenho, curtindo ali então as figurinhas, porque realmente as palavrinhas você acaba ficando meio, putz, não precisava, né? Mas eu sei, meus amigos, eu sei que Scott Snyder e Greg Capullo tem grandes fãs aí, essa fase é muito bem quista por muita gente, então calma, essa aqui é só a minha opinião, né? A minha versão aqui do que eu achei em relação a esse trabalho, mas se você gosta, fique tranquilo, não estou julgando o seu gosto. Show? Então é isso, quero saber os seus comentários também, o que você acha dessa história, gosta, não gosta, gosta dessa reta final que envolve a fase então desses quadrinistas ou concorda comigo em alguns pontos? Traga seu comentário, quero saber tudo de você, aproveite aqui e veja outros vídeos que eu já postei no canal, envolvendo inclusive a fase do Scott Snyder e Greg Capullo. Como por exemplo Batman no Zero, Batman Morte da Família, bem como dar uma olhadinha no último vídeo que eu postei envolvendo os 83 anos de evolução do uniforme do Batman, inclusive chegou a citar até a fase do Snyder lá. Deixa um emoji de morceguinho, de palhacinho aqui nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esse vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.